tudo é possível no Brasil, você acredite nisso. Xandão conciliador. O ministro recebe hoje executivo e legislativo, governo e parlamento, para tentar negociar, o verbo negociar também banalizado entre as práticas do Supremo Tribunal Federal, um negociador. Então, o poder julgador, a última palavra, a Corte Constitucional, uma negociadora. Então, as crianças não se resolvem, chama-se também um excesso de ações ao Supremo Tribunal Federal, qualquer divergência política, pessoal mestre nisso, né? Qualquer divergência política resultando em ações, provocações ao Supremo Tribunal Federal, as crianças não se acertam no campo da política, e vai lá o Supremo tentar negociar a saída para a crise entre poderes em função das alíquotas do IOF. Você já conhece a história, já foi muito contada. Aqui o governo decretou um aumento das alíquotas de IOF. Podem falar o que quiser. É contra os mais ricos. Isso é uma balela. IOF come todo mundo. IOF não é. Não, é IOF sobre os mais. Para com isso. O governo até acerta nas suas medidas arrecadatórias, né? Claro, atirando para todos os lados, em algum momento se acerta. Em algum momento se até faz justiça tributária. Mas o objetivo de tudo isso, com a desculpa da justiça tributária, o objetivo é levantar dinheiro, fazer grana, arrumar grana para fechar a conta. Esse é o objetivo do governo. Então o governo decretou o aumento do IOF, minha opinião, extrapolando as suas prerrogativas. O governo pode decretar aumento de alíquota do IOF para fins regulatórios. Por isso ele tem essa autorização. Se a razão é arrecadatória, e obviamente é, e declaradamente é, o governo precisava de 30 bilhões de reais. Na sua composição, arrumou 20 lá com IOF para arrecadar. É uma exorbitância. É, portanto, uma razão, uma motivação inconstitucional. Nesse caso, o parlamento tem seus interesses, né? O parlamento é um hipócrita. Mas o parlamento, a questão está correta. O governo perverteu um instrumento circunstancial para correções de desvios, um imposto, no caso o IOF, que tem essa natureza pontual, alocativa, regulatória, perverteu esse instrumento num mecanismo de arrecadação, para fechar a conta desesperadamente, que é o que a Haddad precisa. Vão criar o discurso de justiça social, tal, não sei o quê, mas é balela. O governo decretou, o Congresso derrubou. E aí o caso foi judicializado. Como primeiro ato, eu estava de férias, nós não falamos sobre isso aqui. Como primeiro ato, Alexandre de Moraes disparou uma liminar derrubando geral. Mas, afinal de contas, beneficiando o pleito do parlamento, porque suspendeu ao mesmo tempo o decreto do governo e a reação parlamentar, o projeto de decreto legislativo que derrubava o decreto do governo. Mas, com a liminar suspendendo ambos, ficou valendo a regra, a alíquota anterior, a alíquota do IOF anterior. Então, voltamos ao estado anterior do IOF. Então, o executivo diz que vai para essa reunião, diz publicamente com o propósito de defender os termos do decreto original. Nos bastidores, o que se fala é em chance de acordo. O parlamento disposto mesmo com a natureza arrecadatória do IOF, a prática arrecadatória do IOF, o objetivo arrecadatório do IOF consistindo num desvio de finalidade, o parlamento planta aqui e acolá que estaria disposto a um meio termo, um acordo. Olha o jeitão do acordo aqui, pessoal. Haveria algum aumento, embora em bases menores, com menor alíquota, algum aumento do IOF em bases mais modestas, e se faria composição para compensar a queda da arrecadação pretendida com o IOF via revisão de isenções fiscais. Vocês conhecem a minha...
Vocês conhecem a minha opinião sobre isenções fiscais. Derruba! Não tudo, né? Precisamos, inclusive, de mecanismos de aferição sobre a qualidade de política pública. Não temos, o que nos permitiria dizer, olha, essa isenção fiscal, esse benefício fiscal, esse subsídio, ele beleza, ele pode ser mantido porque ele entrega aquilo que prometia. Mas nós não temos isso. E temos políticas públicas, porque isenção fiscal é uma política pública, que são ineficientes, que não entregam empregos, que não geram o que pretendiam, que apenas beneficiam e protegem setores não competitivos da economia ao custo de perda de arrecadação. O governo deixa de arrecadar, o chamado gasto tributário. Se estabelece, se oferece para setores, o bicho vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. É preciso cortar, inclusive constitucionalmente, porque isso tudo aqui, esse discurso todo que eles querem de compensação, tudo infraconstitucional. É preciso abrir a Constituição e rever, inclusive Zona Franca de Manaus, rever isenções fiscais, as eficiências de isenções fiscais, uma a uma. É o papel do Estado. Avaliar o que presta e o que não presta. E recompor a base de arrecadação da União. Tem de rever isenção fiscal no Brasil. Não tem jeito. Então, aqui nesse caso, a composição seria essa, mas tem mais. Então, um aumento mais modesto das alíquotas do IOF, compensação via revisão de isenções fiscais, também um troço modesto, tudo na base do puxadinho. E aí, olha só, o parlamento preocupado com as contas públicas, preocupado com a revisão de gastos. Tá bom. O governo, nessa negociação, liberaria emendas de comissão. Olha aí, que estão represadas as emendas de comissão, o centro, a base de operação do orçamento secreto. Tudo uma grande hipocrisia. Hipocrisia do governo. O governo da justiça social, não é isso? Quer fazer justiça tributária, taxar os mais ricos. Para! Estamos falando de isenção fiscal? Continua dando isenção fiscal para mais rico, gente. Continua beneficiando setores poderosos, influentes, lobistas da economia brasileira, como o automotivo, que não é competitivo sem isenção fiscal. Agora embala o troço. Se lembra do Mover, né? Embala o troço com questões ambientais, carros mais limpos vão ser beneficiados. Balela. Vocês já viram falar do carro sustentável? Está dentro desse Mover. Mais gasto tributário. O governo dando isenção fiscal para carros populares, estimulando, porque também é o crescimento da economia, o voo de galinha que a gente tem aí, sustentado por nulo artificial, baseado no consumo, o governo baixando o IPI de automóveis, o carro sustentável, para impulsionar a fabricação e compra de carro popular, estimulando o endividamento das pessoas, dos mais pobres. Ah, não, mas tem neutralidade, porque estamos baixando o IPI para o carro sustentável, popular, mas vamos aumentar para os mais ricos. Os carros mais poderosos pagarão mais. É essa conta aí do discurso da justiça tributária, acredita quem quiser. O governo faz discurso de justiça tributária, de revisão de isenção fiscal, todos hipócritas. Continua distribuindo benefícios fiscais para os mais ricos.